Que coisa maravilhosa estar dando início a esse podcast. É um grande desafio para mim vencer a procrastinação e o meu friozinho na barriga de me expor, mas eu tô muito animado em dar início a essa jornada e por você estar aqui comigo. E por que eu resolvi começar falando desse meu desperdício de tempo com redes sociais? A verdade é que eu acho que todo mundo já parou em algum momento e pensou, tipo, putz, por que eu tô com o celular na mão? Ou, nossa, acho que eu tô gastando muito tempo com WhatsApp, com Instagram, com Twitter. Eu mesmo não uso Twitter, mas como eu sei que muita gente usa, eu coloquei ele aqui na lista. E, bom, isso já aconteceu comigo muitas vezes, né, precisamente toda semana e às vezes todos os dias. Só que eu acabei percebendo que eu não sou o único que enfrenta isso. Na verdade, eu tenho visto muita gente falando desse problema. Tipo, nossa, eu perco muito tempo com rede social, eu não tô conseguindo fazer minhas coisas, né? Quem nunca se pegou com o WhatsApp aberto sem nem saber o que ia fazer lá? E o pior é que muitas vezes a gente acaba deixando de fazer algo que precisa ser feito, algo que é importante, fica ali procrastinando no mundo virtual. E aí no fim do dia bate aquele peso na consciência, às vezes até aquele leve desespero de, oh meu Deus, eu estou acumulando minhas coisas. E assim, talvez, só talvez, você também esteja nesse grupo. Então, bem-vindo e bem-vinda ao clube. Aliás, eu acho que procrastinação pode ser um bom tema para um podcast futuro. Mas nesse podcast, especificamente, eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho feito para tentar vencer isso. É uma batalha diária, coisa simples, mas está sendo uma experiência bem interessante. E eu vou compartilhar isso com vocês. E o que eu vou falar aqui não é nada do tipo, desinstala o seu Instagram, tira o Twitter do celular, desativa a sua conta do Facebook, desaparece um pouco do mundo digital e aí você vai ficar livre. Eu, particularmente, não acho que essas soluções muito radicais entregam bons resultados. Até porque muitos de nós, até mesmo ou trabalhamos com alguma coisa de rede social, ou precisamos ter algum contato ali por causa de trabalho e tudo mais. Eu atualmente estou nesse grupo também. A princípio tem muita gente que ganha a vida com as redes sociais, em marketing digital ou negócios digitais. Então eu não acho que seja necessariamente a melhor e única forma de lidar com esse problema, sabe? Desaparecer do mundo, desligar, tirar as coisas do celular. Para algumas pessoas pode funcionar, eu tenho amigos e amigas que já largaram de uma rede social do nada e deu certo para eles, pelo menos por um tempo. Mas para muitos isso pode inclusive gerar até uma espécie de crise de abstinência digital, que eu até vou dar uma pesquisada depois se tem estudos sobre isso. Mas, enfim, eu tenho tentado uma abordagem um pouco diferente, nem muito ao céu, nem muito ao inferno, quase como um processo de readaptação. Tá, Rafael, mas e aí? O que afinal você tem feito? Eu simplesmente tenho desligado a internet do celular por alguns períodos do dia. Períodos não tão longos assim e durante momentos que eu sei que eu não vou ter a necessidade de entrar em contato com ninguém virtualmente. Mas eu demorei um pouco para chegar à conclusão que isso poderia funcionar e qual formato eu utilizaria. Em princípio eu tinha pensado em simplesmente começar a desligar o celular por um tempo, sabe? Quando veio essa percepção, nossa, eu tô gastando tempo com isso, eu quero resolver isso, eu pensei, eu vou desligar o celular. Só que pensar nisso estava me deixando desconfortável. Então de cara eu percebi que não ia funcionar. E aí eu comecei a tentar desvendar o porquê que eu ficava desconfortável com aquilo, porquê que parecia tão ruim poder fazer isso, né? E aí eu fui percebendo que, se eu desligar o celular, seria impossível de alguém me encontrar. Aí, sei lá, se acontecesse alguma coisa, ninguém ia conseguir me localizar, a não ser que alguém viesse bater aqui na porta do meu prédio. E isso começou a me deixar um pouco preocupado. Aí eu percebi que não dava pra mim simplesmente para desligar o celular. Não por mim necessariamente, mas por causa de outras pessoas que poderiam, por exemplo, precisar de mim. Talvez para você possa até funcionar, mas eu percebi que para mim não iria, para minha realidade não daria certo. Então seria uma solução muito drástica, isso iria acabar me gerando ansiedade e uma vez que eu ficasse ansioso, isso ia ser em algum grau prejudicial e provavelmente eu não ia conseguir manter. E aí eu comecei a pensar mais e aí eu cheguei à conclusão, na verdade isso surgiu quando eu estava conversando com a minha psicóloga, veio a ideia, e se eu desligar a internet? Que na minha cabeça aquilo começava a fazer mais sentido, mas ainda assim tinha alguma coisa que me incomodava, me deixava um pouco preocupado, e aí eu fui tentar descobrir o que era. E aí, no meio desses meus pensamentos, eu
eu percebi que era uma preocupação em relação aos meus pais. Sei lá, meu pai poderia mandar uma mensagem ou minha mãe e eu não respondo, e aí fica aquele, meu filho sumiu, ele não responde as mensagens. Porque meus pais são um pouco assim. E é deles. E, poxa, aí eu pensei, o que eu posso fazer então? Visto que isso me deixaria ansioso. E aí eu fiz, bom, então eu vou lá e conversar com eles. E aí eu peguei, mandei uma mensagem pra eles e falei, eu vou fazer um detox aqui de redes sociais, vou desligar a internet durante uns períodos. Então, se vocês precisarem falar algo importante comigo, vocês me ligam. Meu telefone vai continuar aqui, mas eu vou estar offline na internet. E aí, tchandan, eu comecei a me sentir mais confortável com essa ideia. Inclusive, falar para eles criou um cenário onde eu me sentia mais comprometido em fazer isso, porque tinham algumas pessoas que sabiam dessa minha tentativa, né? Criou um certo envolvimento. Inclusive, quem sabe isso possa funcionar para você também. Mas por que eu estou contando sobre esse meu processo? Porque eu acho que é importante que você, se óbvio você quer fazer isso também, se você acha que é importante para você abandonar um pouco as redes sociais por um tempo, que você encontre a forma que te deixa confortável, encontre aquilo que te faz se sentir confortável e aquilo que te faz se sentir desconfortável. E aí isso faz com que o processo faça mais sentido para você. Existe toda uma questão aí de você entender quais são os seus entraves. Então, sei lá, você pode ter medo de perder clientes porque você não respondeu eles em tempo. Não sei se você trabalha com isso, por exemplo. Ou o receio de você perder uma saída, um rolê, porque você não viu a mensagem a tempo. E para cada pessoa isso vai ser diferente. E aí eu acho que é necessário você conseguir entender o seu contexto, discernir o que é viável e o que não é viável para a sua realidade. Não adianta eu vir aqui dizer faça isso desse jeito, porque a minha realidade é diferente da sua. E esse processo pode acabar demorando um pouco para você conseguir entender bem o contexto, mas isso inclusive é muito bom para você começar a se conhecer melhor. Para mim serviu dessa forma. Então eu vou propor aqui um exercício nesse podcast. Se você está incomodado ou incomodada com o seu padrão de uso do celular, para que você comece a observar um pouco o que você pode fazer para se desconectar daquele mundo virtual. E nesse processo você vai verificando como dá para fazer isso, de forma que você não fique tão desconfortável. Porque assim, óbvio, isso vai te tirar da sua zona de conforto. Mas pode ser feito de uma forma mais gradual, de uma forma mais leve, mais sutil, sem nada tão drástico. E assim, eu pelo menos acredito que existem mais chances disso dar certo a longo prazo. A gente poderia até fazer uma analogia aqui com, sei lá, enfrentar um dragão. Vai ser muito difícil você simplesmente chegar lá do nada, sem arma nenhuma, é uma coisa bem RPG, né? E vencer esse dragão. Então, ou você junta armas e ferramentas para conseguir enfrentar aquele dragão, ou você divide aquele dragão em pequenos dragõezinhos e vai enfrentando um por um. Mas nessas duas abordagens, você vai ter passos até você chegar no resultado final, passos a serem seguidos até um resultado final. Existe toda uma jornada no meio do caminho. E aí no fim do túnel tem uma luz, né? E cada um vai ver essa luz de uma forma particular. Para você pode ser uma percepção de maior autocontrole sobre a sua vida, uma libertação do mundo virtual, ou simplesmente, por exemplo, ter mais tempo livre para fazer as coisas que você tanto quer fazer. E tem uma coisa engraçada que tem acontecido nisso tudo, que às vezes eu desligo a internet e aí do nada eu abro o celular, destravo o celular e aí quando eu vejo eu tô abrindo o Instagram. E aí eu abro o Instagram e puf, não carrega nada, porque claro, eu tinha desligado a internet, aí eu me lembro do meu propósito e coloco o celular de lado e aí continuo fazendo o que eu estava fazendo. Então assim, é um hábito que eu tenho de ficar mexendo no celular e esse processo está ajudando aí gradativamente desconstruindo esse hábito e me fazendo perceber, inclusive, que aquilo não precisa ser um apêndice meu. Eu nasci sem isso e eu posso viver sem isso. Claro que alguns dias eles são mais fáceis e outros dias são mais difíceis, mas eu acho que o importante é que todos os dias a gente seja capaz de dar um passo. É um passo de cada vez. E aí, com o tempo, a gente vai ganhando um pouco mais de controle sobre isso. E, bom, isso tem me ajudado, inclusive, a ser mais produtivo. E chegar no fim do dia com aquela sensação de que, eu consegui fazer mais coisa do que eu precisava ou do que eu queria. E também com a sensação de que eu consigo ir vencendo as minhas debilidades aos poucos, um passo de cada vez. E eu ficaria muito feliz de ver você conseguindo vencer também as suas debilidades, se tornando uma pessoa mais feliz e realizada. Por isso que eu decidi compartilhar essa experiência com você, e se isso tiver te ajudado de alguma forma, manda esse podcast para alguém que possa ter algum proveito desse papo também. Show? Vamos chegando ao fim desse nosso episódio. Muito obrigado para você que ficou comigo até o fim. Um grande abraço e até a próxima.